Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast sobre perícia e hoje a gente vai falar aqui com uma perita criminal federal, que vocês vão adorar saber a história dela. E aqui o objetivo é entender as motivações dela, por que ela foi para a perícia, então assuntos que vão realmente mais no entendimento, né, de como acontecem os bastidores da profissão do perito e quem são essas pessoas que decidem fazer perícia. E antes de começar, eu vou falar aqui para vocês do livro Alma da Perícia. Eu sei que todos que assistem aqui o podcast são entusiastas, gostam de perícia. E para quem quer saber um pouco mais sobre o mundo da perícia médica, esse livro aqui vai contar para vocês um pouco da minha história, como que eu decidi, né, chegar nesse mundo da perícia, como que a minha história desenrolou. Mas agora a gente vai saber como que aconteceu a história da Priscila. Oi, Carol, tudo bem? Prazer ter aqui hoje. Prazer. Então, pessoal, sou a Priscila Cili, eu sou perita criminal, né, da Polícia Federal desde 2006. Né? Entrei Bastante tempo. bastante tempo, né? Aí já vão quase 20 anos. E tô aqui para contar um pouquinho para vocês aí a minha história. Então vamos começar, né, vamos voltar aí no tempo, aí uns 20 anos. Isso. Como que foi, né, há 20 anos, decidir ir para uma área tão diferente? Sim. Porque assim, hoje a gente fala bastante de perícia, né? Mas naquele tempo lá não era assim. Não. Aquele tempo, na verdade, a jornada com a perícia começou em 2004. Né? Eu me formei, eu sou graduada em engenharia química, eu sou do Rio, né? Especificamente de Niterói. E me formei e nunca pensei sobre perícia. Na verdade, eu nem sabia o que era perícia. Né? Então, a gente entra na faculdade com aqueles sonhos. Na parte de engenharia química, eu pensava muito na área de pesquisa. Então, quando eu terminei a graduação, eu já emendei ali no mestrado. E o meu foco era, talvez, trabalhar com pesquisa na época. Eu me formei na Federal Fluminense, lá em Niterói mesmo. E aí, de vez em quando saía um concurso público, né, fazia um concurso aqui, outro ali, ficava ali na dúvida. E uma amiga de faculdade na época me convidou para... Falou assim, vamos fazer um concurso público comigo? Eu falei, concurso do quê? Na época era de papiloscopista, né? E é um cargo que eu nem sabia falar o nome direito, para ser bem sincera. Falei, vamos, né? Falei, vamos. Fui lá, fiz a prova com ela e acabei passando, né, na prova escrita. Um tempo depois quando eu vi que eu tinha passado na prova escrita, e eu fui ler o edital direitinho e vi que tinha uma prova física 15 dias depois. E obviamente eu não tinha me preparado nada para a prova física e perdi o concurso na prova física, né? Fiquei bem frustrada e aí que começou a me despertar para esse mundo, né? Aí comecei a pesquisar mais e vi que aí saiu o concurso de perito 2 meses depois. E aí eu falei assim, nossa, que interessante a perícia, né? Aí comecei a pesquisar. Na época, a gente tinha muito menos informação do que a gente tem hoje, né, na internet. Era a internet depois da meia-noite para procurar? Entendeu? Então era bem difícil e o que eu tinha eram alguns professores da universidade que falavam um pouco sobre a perícia, né? E eu, como engenheira química, meu foco era perícia na área de laboratório. Então eu comecei a achar interessante, a me interessar e decidi fazer o concurso e aí me preparei melhor, né? Estudei mais, tanto a parte da prova escrita quanto da parte física, né? Comecei a me preparar, a frequentar academia, correr, nadar. E aí deu certo. Aí passei, na época eu tinha 24 anos, né? Terminei o mestrado e aí ingressei aí na carreira da perícia. E aí fui realmente saber o que era perícia já ali na formação, ali no curso de formação, na academia. Então foi bem legal, assim, foi uma época da minha vida que eu fico até emocionada, porque Mudou toda a tua vida. mudou toda a minha vida, né? E eu gostei bastante. Então, assim, eu comecei, né, na faculdade como pensando só na engenharia, na
parte de equipamentos, né, ainda mais em parte de engenharia química, toda a parte muito voltada ali para a área de petróleo e gás, então tinha muito esse foco na minha mente. Comecei na faculdade com contato com os professores a pensar na área da pesquisa, mas também com foco, né, toda na parte de engenharia e também na parte da química, e mudei meu foco para perícia, e foi uma coisa muito legal que aconteceu na minha vida. Bom, 2 coisas importantes aí que tu falou, eu vou trazer. Uma, eu quero É. saber se a tua amiga acabou entrando para perícia. Não, Não. não. Aí ela continuou na área da pesquisa, ela fazia mestrado junto comigo, ela acabou indo fazer doutorado, e depois, olha, para falar a verdade, eu acabei perdendo contato um pouco com ela, mas, Olha, foi importante. mas ela foi para a área da pesquisa, e aí ela se consolidou na área da pesquisa mesmo, que a gente tinha começado juntas, e eu foquei na perícia. Bom, mas outra coisa importante que tu falou é, tu gostava da área de pesquisa Gostava. e então dá para Gosto, na entender verdade. que é uma pessoa que gosta de estudar. Sim. Então, para falar das É. qualidades do perito, o que que tu É. acha, assim, que tu tem e que tu foi percebendo que hoje tu sabe que a perícia provavelmente é algo que tu te encontrou, Sim. né? Não, aí, né, geralmente, às vezes, as pessoas na início de carreira, às vezes, têm alguma dúvida e tem algum tipo de dúvida mesmo, se: "Ai, continuo nesse caminho, paro, repenso, vou para outra área". Na parte profissional, eu não tive esse problema, mesmo começando a faculdade com foco e encontrando a perícia no meio do caminho. Mas desde cedo, assim, já para entrar na universidade, a gente tem que estudar, né. Então eu já tinha ali a disciplina do estudo, né, de horas de estudos diários. Então, não foi uma coisa nova. E quando eu entrei para a área pericial, e aí eu vi que realmente eu ia ter que continuar estudando, até porque a perícia não para, né. Então o mundo não para, as tecnologias não param, então não dá para a gente ficar parado também. Então, até para entrar nesse mundo, né, de concurso, de pra perito oficial, a gente precisa realmente de foco, estudar muitas horas por dia. Virava à noite estudando na época do concurso, né, porque como saiu o edital, eu estava naquele processo daquele primeiro concurso que eu perdi, né, na prova física, mas saiu o edital, eu tinha poucos meses, então foi realmente uma rotina de estudar até 2, 3 horas da manhã todo dia, dormir cochilar um pouquinho, acordar, continuar lá no mestrado, na área da pesquisa, e então foram 2 meses, assim, virando noite mesmo. Então precisa, para ser perito, Uma dedicação. tem que ter dedicação, tem que gostar de estudar, não po tem que ser curioso, acho que tem que saber, ter um pouco de Sherlock Holmes, eu acho, né, de querer resolver problemas. Eu acho que é isso, resolver problemas. Deixa eu passar a moto aí. E das dificuldades que tu encontrou no início? Porque aí, do nada, né, poxa, eu tô aqui, agora passei num concurso como perita, não precisa entrar em detalhes, né, da atuação da Aham. polícia, mas assim, o que tu sentiu, assim, no teu dia a dia como pessoa, as descobertas, o que tu teve que estudar além, porque é uma área totalmente diferente, né? Sim, sim. Então, a perícia, né, geralmente a gente foca na nossa área de formação e a gente já tem esse estudo prévio, né, eu falo que as ciências forenses, pegam emprestado disciplinas já bem estabelecidas, como biologia, química, né, a própria medicina, mas existem outras áreas da perícia que você não tem uma formação já pré-estabelecida. Então, documentoscopia, por exemplo, eu me especializei dentro da perícia, eu acabei me especializando na parte de documentos falsos, assinaturas falsas, e você não tem uma graduação focada nisso, né, no Brasil. Hoje em dia a gente tem cursos de pós-graduação, tem vários livros, enfim, mas não é algo muito bem consolidado como uma química, como a biologia ou a própria medicina. Então, acho que um dos desafios são algumas áreas da perícia que o perito tem que saber, que a gente chama de clínica geral, né? A parte de acidente de trânsito, a parte de balística, a parte de grafoscopia, a parte de documentoscopia, que você realmente são necessidades da justiça que fizeram que as pessoas fossem buscar esse conhecimento, desenvolver, na verdade, esse conhecimento.
a partir da área de investigação. Então, esse é um grande desafio para a perícia. Eu falo assim, o perito, ele, mesmo que a sua especialidade seja medicina, ou seja química, ou seja biologia, ou seja física, ou a engenharia, o perito ele tem que buscar sempre o conhecimento geral, ter uma noção geral do todo e especificamente nessas áreas onde você não tem conhecimentos já pré-estabelecidos. Saber o que é a perícia, né, e como atuar como perito, né, no teu caso, como concursada, que é uma das formas de atuação Sim, é uma das formas de atuação, possíveis, né. E se tu não tivesse passado no concurso, tu acha que seguiria para alguma outra área da perícia? Olha, Carol, não sei, eu não consigo te dar certeza, porque para mim foi muito fácil, né, assim, fácil, foi difícil, passei no A concurso, escolha foi assim: mas "Vai". mas a perícia veio, né, para mim e me tornei perita. Se não fosse desta forma, né, talvez, né, conversando, a gente não tinha bem difundido aquela época a perícia, né, eram nichos eu acho que já obviamente pessoas atuando como perícia em clínica geral, mas eram coisas mais fechadas, né, talvez, não era tão difundido como é hoje em dia. Então eu não sei se é fácil responder, talvez aquela época, 20 anos atrás, talvez não, talvez mais para frente com, né, difundindo aí o conhecimento, vários cursos de pós-graduação, acredito que sim. É um caminho que não é óbvio, principalmente É um para caminho que quem não é óbvio, tá no isso que você falou, um caminho que não é óbvio, que a gente entra numa graduação focado naquela atividade fim daquela graduação. E a perícia é algo que é um leque, né. Então, várias graduações podem atuar em vários ramos aí da perícia, né, todas em várias áreas. E uma coisa interessante, assim, né, ao longo do tempo, então, como concursada, então tu segue com a tua rotina de trabalho. Tu pode falar um pouquinho da rotina, como é? Sim, sim. A gente trabalha basicamente, interno, assim, né, num escritório, né, numa sala, um computador. É um trabalho muito intelectual, mas obviamente tem também a parte externa, né, parte de local de crime, a parte de perícias, hã, de meio ambiente, por exemplo, que é uma área que também eu posso atuar, que eu atuo, né. Então, obviamente, existem perícias externas. Então, quando você vai com um local de crime, quando você vai fazer uma perícia do meio ambiente, você vai para a rua. Mas o trabalho fundamentalmente, né, você coleta os dados, né, mas o trabalho fundamental é ali um trabalho intelectual, de pesquisa, então, para pegar o gancho lá do meu passado lá como pesquisadora. Então, continuo, né, buscando artigos científicos, né, em bancos de dados, eh, bibliografia, você tem que se atualizar, então, você não vai criar um documento técnico, né, como laudo, você precisa embasar esse laudo, né, você tem seu conhecimento, tem a sua bagagem, mas para fortalecer aquele documento técnico, você precisa também da de respaldo, né, dos pares, vamos assim dizer. Então o perito ele tem sim que continuar estudando e eu acho que tem que ter uma veia de pesquisador. E o CSI, até nem é bom falar o nome, né, mas os seriados aí, em geral, as pessoas fazem muito essa pergunta para mim, então agora eu vou fazer para ti, né. Tá. O que que tem de real e o que que não tem? Ah, tem uma pitadinha de CSI, vamos assim dizer, no dia a dia, né, uma pitadinha de CSI. Já tive momentos, assim, que dá aquela adrenalina, né, coração dispara quando você está em algum local, ou fazendo alguma perícia interessante, você descobre alguma coisa ali, quando você está no local de crime, você às vezes tem que realmente montar um quebra-cabeça do passado. Então, o que eu gosto de falar que a perícia é o seguinte: o perito, ele está a todo momento remontando o passado, não é? Seja em qualquer área. Você está tentando desvendar realmente o que que aconteceu. Seja numa documentoscopia, que você recria a história de um documento, seja quando você vai analisar uma assinatura, foi a pessoa ou não que assinou.
seja quando você está no local de crime, né, você tem ali os vestígios, você está o tempo todo juntando peças e remontando o passado. Então, uma tarefa muito desafiadora. E às vezes, quando você realmente consegue linkar uma coisa com a outra ali, é emocionante, dá um toquezinho de CSI. Mas não é assim tão CSI como na televisão, né? É importante falar isso, porque hoje É, tem esse fenômeno aí é. desses seriados, que as pessoas elas entram, às vezes, querendo aquela emoção o tempo todo. Não tem, né, isso não é real, né, não tem aquela emoção o tempo todo. Muitas vezes, né, o trabalho, como qualquer outro trabalho, pode ter os seus momentos ali de, morosidade, né, mas não é o tempo todo CSI. Vamos dizer que tem uma pitadinha de CSI, né, e é uma pitadinha que é legal, é gostosa. Quando você está na minha área, eu sou muito fã da área da documentoscopia, né. Especializei, então eu vibro, né, cada laudo é um laudo e você tentar chegar mais próximo ali dos fatos reais, é muito legal, é interessante. Uma coisa que eu acho muito interessante na perícia, né, então eu como já fui concursada e agora atuo como assistente técnica, mas o perfil de trabalho de estudo dessa necessidade, ele é muito semelhante. E aí eu costumo até brincar que a gente é pago para ficar mais sábio, mais inteligente. Então, gente, que profissão que tem é isso? É até prevenir demência, o cérebro está sempre. É verdade, com certeza, porque você está o tempo todo, né, e cada caso é um caso, né. Só vejo benefícios. Não tem aquele, assim, mais do mesmo, não, cada caso é um caso, né. Isso que eu acho mais legal. Talvez esse seja a pitada do CSI na perícia. Como cada caso é um caso, você não tem o tédio, né, do carimbar, né. Sabe aquelas trabalhos que você carimba, carimba, carimba? Assim, né, uma metáfora. Mas tem as pitadinha de CSI de cada caso ser um caso. Isso eu acho muito legal na perícia. Mas se tu fosse citar, assim, um ponto negativo, algo assim que a pessoa tem que pensar muito bem antes de ir para a perícia se ela quer, porque é algo muito marcante. Caramba, Carol, agora eu vou ter que pensar. Um ponto negativo da perícia. Um ponto negativo da perícia. Bom, vamos lá. Lógico que todas as profissões exigem responsabilidade, mas a perícia ela pode talvez causar um pouco de ansiedade, porque a responsabilidade é muito grande. Às vezes, né, para a resolução de um caso, seja na área criminal, na área civil, é é a tua palavra que vai contar, o teu laudo, né, tua palavra é o laudo, né, a peça técnica que vai contar. Então, talvez isso é uma responsabilidade muito grande que para algumas pessoas pode ser um impeditivo, assim. Eu vejo nesse sentido, talvez um ponto negativo. Que você acha? Eu penso O ponto negativo é não ter ponto negativo, né, eu também não sei. eu só consigo pensar nisso, sabe. Mas eu queria ver se tu já tinha achado algum pra Não, mim. talvez né, talvez uma pessoa fale: "Não, isso não é para mim, porque não". Tem uma pessoa nos bastidores, a gente pode perguntar para o Eric, né. O próximo dia o Eric vai estar aqui com a gente. Tem algum ponto negativo a perícia? Não, também a resposta é não, e as É algo que você tem que pensar, você não tem a resposta pronta, né. é. O lado Desafios. os desafios, A pessoa tem que gostar desses desafios, né. tem que gostar de desafio, às vezes você tem que Desafio resolver um intelectual. problema, né, uma coisa assim que à primeira vista pode te paralisar por um momento, né, fala: "Meu Deus, como é que eu vou resolver isso aqui", né. Mas aí calma, respira fundo e procurar sempre respaldo, assim, na literatura. E assim, essa parte não sei se tu pode comentar, mas, tu consegue hoje na tua atuação, ficar mais na tua área da documentoscopia, assim? Ah, então isso Consigo, é ótimo. consigo. Então é Porque no bem. início, às vezes, tem que girar mais os Existe, sim, galinhos. com certeza. A gente faz um concurso, né, as polícias científicas, nos estados, a Polícia Federal, a gente faz um concurso para uma área específica. Então eu fiz para a área 6, que é Química e Engenharia Química.
Mas a gente aprende no curso de formação a clínica geral, que é várias disciplinas, né? A grafoscopia, documentoscopia, acidente de trânsito, a parte de balística, enfim. E a gente experimenta um pouco dali. Obviamente, o perito ele deve ser capaz de fazer perícias da sua área, mas também essa clínica geral. E dependendo do local que você for trabalhar, você consegue sim se especializar e ficar só na tua área, né, de especialização. Eu me especializei depois em documentoscopia, né, depois do curso de formação, e consigo sim, eu me concentro, uma parte dos meus lados são nessa área de documentoscopia que eu adoro, né, que eu trabalho há anos e eu gosto bastante. E a questão da interdisciplinaridade, né, entre os peritos, até trazendo um caso aí famoso que a gente apresentou juntas no Sim, congresso, é. vou deixar tu falar um pouquinho sobre isso, como é, né, porque o perito, apesar de ele estar ali dentro de uma bolha, entre aspas, né, com os seus documentos e tudo, muitas vezes ele tem uma interface também. Com outros peritos, sim. Aí a gente tem algumas perícias que são interdisciplinares. Então você trabalha em conjunto com vários colegas. Então tem determinados laudos, por exemplo, uma área que é muito interdisciplinar é meio ambiente. Então você vai fazer uma perícia num local que você precisa de um perito com uma formação em biologia, junto com um perito com formação de veterinária, né, para ver toda a parte de danos aí ao meio ambiente, aos animais, a fauna. Você precisa de um perito especialista em engenharia florestal, um geólogo, um químico. Então, já participei de laudos, vamos assim dizer, assinado por vários peritos de várias áreas. Precisa realmente de vários conhecimentos que estão meio fragmentados, né? Todo mundo não sabe de tudo, né? Então, um laudo que às vezes é construído a 6 mãos, 8 mãos, né? É bem comum isso acontecer. E tem um caso famoso, né, que Sim, nós a gente estudamos juntas, isso. né, apresentamos, em um congresso, e eu quero que tu fale um pouquinho dele, posso comentar um pouco da parte médica aqui, então Uhum. eu vou fazer um review do que a gente apresentou lá, Sim, porque lá a gente teve mais tempo do que sim, aqui, né, sim, mas esse caso foi um caso emblemático, né, ficou, conhecido como crime do século, isso no século passado, nós apresentamos juntas, então é um caso que tem filme, tem documentário, eh, tem livros, tem blogs, né, as pessoas ainda estudam esse caso em termos pericial, em termos também da parte investigativa, sobre o desaparecimento do filho de um famoso aviador do século passado, né. Então, o caso do desaparecimento do bebê Lindbergh, ele era filho, então, de um aviador super famoso, que fez o primeiro voo solo, cruzando o Atlântico em 1927, se não me engano, 1929, e ficou muito famoso de um dia para a noite, lá nos Estados Unidos. E depois desse voo, que ele alcançou aí essa fama e a riqueza, casou-se lá também com uma filha de um político americano, então virou assim um casal queridinho da América, tiveram o primeiro filho. O primeiro filho foi sequestrado, foi, né, desapareceu e ficou como sendo um sequestro. E na época aquilo gerou uma grande comoção, né, a nível não só lá nos Estados Unidos, mas a nível mundial. E é uma foram perícias, imagina, 1930 isso, 1932, né, quando teve então esse filho, esse menino já estava com mais ou menos 1 ano e meio quando foi sequestrado, e imagina a perícia naquela época, né. Então a gente estava falando no início da nossa conversa aí da perícia 20 anos atrás, imagina a já vê a perícia diferença, de né. 100 anos atrás, né. Então, é um caso que, pericialmente falando, com vários furos, né, local de crime que não foi preservado, né, na noite do desaparecimento, uma casa que era isolada, né, em Hopewell, era uma mansão bem isolada, uma casa de campo do casal com a criança. Na época, era uma noite erma, chuvosa,
A criança desapareceu entre 8 e 10 horas da noite, só estava a família, o pai, a mãe, filho, a babá e um casal de caseiro, e a criança desaparece de uma casa, de um local assim, distante de tudo, né? Desaparece e não deixa rastro, né? Por meses, e ninguém viu, o cachorro não latiu, ninguém entrando, ninguém saindo, não, né? Sem barulho nenhum. Então, um caso que deixa dúvidas, se talvez não houve a participação de algum familiar no sequestro, né. Então, hoje em dia, com as técnicas a gente tem, da perícia, talvez o desfecho não teria sido o mesmo, né. Então, só para relembrar, então o menino sumiu, o pai então chama a polícia e investigadores, imprensa, dezenas de pessoas andando pela casa na noite do sequestro, então não houve nenhum tipo de preservação de local, não foram achadas impressões digitais que pudessem reconhecer alguém, como se o quarto tivesse sido limpo, né, e um caso muito estranho, muito E estranho. uma das provas importantes que era o corpo que foi encontrado depois, Isso, né, acabou, sendo cremado, né. aí meses depois encontram um corpo já em decomposição, né, e aí foi reconhecido pelas roupas que era do bebê, que provavelmente veio a óbito na noite do desaparecimento, e o corpo foi cremado. Então não houve uma perícia também médica, adequada na época, né. E a gente teve vários, desfechos, apesar da gente saber os erros, né, teve grafoscopia que entrou junto. Aí depois, o que que a gente tinha de vestígios, né, desse desaparecimento? Tinham cartas pedindo dinheiro de resgate, então várias cartas, cerca de 13, 14 cartas, do suposto sequestrador. Então teve perícia na área de documentoscopia, na área de grafoscopia. Teve uma perícia de uma escada, então foi encontrada uma escada de 3 seções, foi encontrada desmontada próximo à casa. Na própria noite do desaparecimento houve perícia nessa escada. Tem as cartas com pedido de resgate e tem o dinheiro, né, então houve o pagamento, houve uma negociação através dessas cartas, através de um intermediário à época, e houve o pagamento do dinheiro que foi, pago, mas os números de série foram todos, anotados, né, para serem rastreados. E aí esse dinheiro foi pago, olha, Carol, num cemitério, né, à noite num cemitério, então um caso que parece até uma história de filme, né, cheio de mistérios envolvidos. Vale a pena estudar, Vale a né, pena quem tá estudar, é ouvindo. interessante, né, tem livros e tem filmes sobre esse caso. E no fim das contas foi preso, né, um imigrante alemão à época, através, né, a pista para chegar até esse imigrante alemão foi o dinheiro do resgate, ele pagou a gasolina do carro dele com uma nota onde esse número de série estava, né, estava sendo rastreado, e aí o banco reconheceu, né, ele pagou a gasolina, a pessoa do posto de gasolina foi no banco trocar essa nota, porque era uma nota de série especial, foi trocar essa nota no banco, e aí viram que era o dinheiro do resgate. E aí foram atrás, né, desse posto de gasolina, conseguiram chegar na pessoa que abasteceu, e no caso era o Bruno Hauptmann, um imigrante alemão. E aí foram na casa dele e, assim, encontraram mais dinheiro do resgate lá. Na época, ele justificou do dinheiro estar na casa dele, o fato dele ter um sócio também imigrante alemão, que tinha voltado para a Alemanha e tinha deixado o dinheiro com ele, as coisas dele, inclusive o dinheiro, e como ele faleceu durante a viagem, ele começou a gastar aquele dinheiro. Então essa seria a maior prova contra ele. A prova da grafoscopia, coletaram um padrão dele, né, do Bruno Hauptmann, e você tem peritos que sustentam que a escrita era dele, tem peritos também que sustentam que a escrita não é dele, técnicas modernas, a gente encontra convergências e divergências. E a sua perícia, tu pode dizer? Então, é que eu não tive acesso ao padrão. Pelo que tu conseguiu ver Em termos dos de documentos. grafoscopia, eu enxergo convergências e divergências, né?
Eu acho que ali não é o suficiente para condenar, então ele foi condenado, né, teve o julgamento do século que culminou com a execução dele na cadeira elétrica. E aí ele faleceu lá, hã, dando a palavra que não foi ele, o governador à época lá, norte-americano, falou que livraria ele do, né, da pena de morte se ele confessasse e entregasse os comparsas, porque até então a própria polícia admitia que era muito difícil ele ter agido sozinho, ter tirado uma criança de dentro de uma casa. O quarto do bebê era no segundo andar de uma mansão, sem nenhum barulho, sem cachorro latir, sem nada numa noite erma. Então, mas ele morreu jurando inocência, a esposa dele também passou o resto da vida dela jurando, né, tentando comprovar a inocência dele. E é muito interessante, né? Hoje em dia, várias perícias ali que remontam esse caso deixam dúvidas realmente se foi ele, né? Muitas perícias apontam, inclusive, que provavelmente não foi ele, né? Provavelmente não foi ele. Mas à época a gente não tinha todos os recursos que a gente tem hoje em dia, né? Então, a gente falou agora lá do passado, agora quero te perguntar as tuas impressões aí de 20 anos vendo uma evolução, o que que tu acha que vai acontecer para os próximos 20 anos da perícia? Nossa, eu acho que Não precisa ser os 20, mas é. é demais, porque tá evoluindo muito rápido, né? Não, está evoluindo muito rápido e não dá para eu deixar de não falar sobre a IA, né, sobre a inteligência artificial, que está aí ajudando em várias áreas da tecnologia, de várias profissões e inclusive na perícia. Então a gente tem, assim, a imaginação é é ilimitada sobre coisas que podem, né, acontecer no futuro. O que a gente já vê hoje realmente, nesses 20 anos, pelo menos na minha área, vários recursos, né, foram surgindo. Então, quando eu entrei, a gente tinha para a perícia documentoscópica uma lupinha nada mais, né? Hoje a gente tem mouse espectral, vídeo comparador espectral cada vez mais moderno, a gente tem a própria IA que nos ajuda eh, a resolver, né, várias, não digo resolver a questão, mas ajudar ali a automatizar alguns procedimentos, né? Tornar talvez a coisa mais ágil. E eu penso que realmente o céu é o limite aí para a perícia, né? Muitos recursos, principalmente na área computacional, digital, para várias áreas da perícia. Bom, e agora para uma perita já que ainda muito jovem, mas que começou a trabalhar muito jovem e vai se aposentar ainda com uma idade de produção intelectual ainda. Quais que são os teus planos para depois? Isso, então. Depois, talvez continuar na perícia ou na pesquisa, né? Acho que difícil eu parar de estudar totalmente, né? Porque é um hábito que eu criei desde ali praticamente da adolescência, né? Que é o hábito de estudo. Mas vai ser bem difícil desapegar da perícia, vamos assim dizer, né? Vai ser bem difícil desapegar. Eu acho que essa palavra é boa, desapegar da perícia. Se hoje, então, se hoje tu terminasse a tua carreira como perita, ou porque aposentou, ou porque vai sair, tu continuaria, então, provavelmente numa área da perícia, com assistência técnica, ou talvez tu ia pensar, não, eu vou fazer, sei lá, aula de dança. Eu acho que os dois. Acho que eu faria, né? Eu iria para a parte da culinária. Tu iria Sim, diversificar. diversificar, mas acho que continuaria apegada na perícia, na parte da pesquisa, né? Talvez atuando na perícia dessa forma, né? Mas com certeza acho que eu iria diversificar. Mas uns cursinhos aí de dança, de culinária, mas desapegar total da perícia vai ser difícil. É, porque é muito difícil falar sobre isso, é pensar, está chegando perto, né? A gente sabe que não vai trabalhar para sempre, mas é difícil, né? É um hábito mesmo que a gente cria, né? Parece que vira parte da nossa identidade. É difícil desapegar assim, de repente. Então, com certeza, eu vou continuar atuando na área pericial, diversificando aí também com outras áreas aí.
Isso se chama vocação, né, quando a gente trabalha sem nem sentir que tá trabalhando. Exatamente, exatamente. E não foi algo planejado, né, não foi algo planejado, foi algo que apareceu e eu achei: vamos ver mais sobre isso". E eu achei muito interessante, achei muito legal. E aí a ideia é continuar mesmo. E agora, então, se tu puder deixar uma última mensagem para o pessoal que está assistindo, uma inspiração, algum lema de vida, de tudo que tu já passou, para quem está iniciando, para quem está aí chorando para passar no concurso. É o que eu falo para minha filha, né. Eu falo assim: "A primeira coisa é você decidir o que você quer". Talvez você não precisa ter aquele 100% de certeza, mas tem que ser um chute direcionado, né. Depois que você meio que mirar no que você quer, acreditar em si mesmo. Porque quando eu perdi o primeiro concurso na prova física, muitas pessoas falaram para mim: "Ah, você não vai conseguir de perito, que é muito mais difícil. E se você já perdeu em um, você não vai passar de novo", né. Então acho que assim, a gente tem que primeira coisa é acreditar em si mesmo. Primeiro saber o que quer e depois decidiu, vai em frente e acreditar. Todo mundo tem potencial, né, e acreditar nesse potencial mesmo. E não ficar ouvindo muito conversas paralelas, ir em frente. E seguir, pegar um foco, uma estrada e ir em frente. Acho que é isso. Muito bom, muito obrigada, Pri. Obrigada, Carol. Adorei te ter aqui hoje, tá, conversar um pouco com vocês aqui também. Coloquem aí nos comentários o que que vocês acharam, gostaram da Priscila também. Obrigada. Se quiserem deixar mais perguntas, deixa tuas redes sociais para o pessoal que quiser te encontrar, se a Udete te acompanhar. Sim, eu tenho uma rede social, né, que é o Instagram, que é o Perita Pri, É Pri com I ou com Y? é Pri com I, peritapris.cili, tá, né, que é meu sobrenome, SILY. Mas eu tô aberta aí, podem mandar mensagens. Então, gente, sigam a Pri, vou colocar a descrição aqui embaixo, links, tudo que for importante para vocês. E vamos aguardar aí os próximos podcasts, quem será aí o próximo perito que a gente vai conversar aqui. Se quiserem deixar sugestões também, estou aberta aqui para saber o que que vocês têm de curiosidade para saber sobre perícia médica. Então, até a próxima. Perícia médica e outras perícias também, né? Porque a gente estava aqui hoje É. explorando outra. Mas vamos lá, até a próxima. Tchau, Tchau. pessoal, até mais.